E agora sim. Obrigada. Eu convido, o Presidente Pedro Pires pode ficar. Convido os senhores a voltarem a ocupar os vossos lugares na plateia, mas o Presidente Pedro Pires pode manter-se no lugar, porque vamos prosseguir com uma conferência em que ele faz parte. Eu volto a cumprimentar a todos, a todas e às pessoas que estão em linha. Cumprimento as entidades oficiais públicas, todas as pessoas que aqui se dignaram prestigiar-nos com a sua presença. O Presidente pode ficar, não quer ficar? Ele não quer ficar na mesa? O Sr. Presidente pode ficar, Sr. Presidente Pedro Pires, porque tem que participar na mesa seguinte. Muito obrigada. Queiram ocupar agora os vossos lugares de novo. Podem sentar-se confortavelmente nesta sala magnífica da Universidade de Cabo Verde. De facto, eu dizia que guardava o sentido da construção da liberdade, o inspirador da liberdade. A conferência de abertura deste simpósio é o conceito de emancipação no pensamento e práticas de Amílcar Cabral. O conceito de emancipação no pensamento e práticas de Amílcar Cabral. E eu vou convidar os integrantes, convido o Presidente Pedro Pires, que já se encontra no lugar, o Comandante Pedro Pires, o Professor Dr. António Correia e Silva, que dizem que dispensa apresentações. Eu não vou fazer essa apresentação porque ele dispensa, efetivamente, mas sobretudo porque vai ser apresentado no âmbito do painel. Vou chamar o professor, o Dr. Miguel de Barros, do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, que vem da Guiné. Não se esqueçam que este simpósio é organizado principalmente por instituições destes dois países. Miguel de Barros, António Correia e Silva, Pedro Pires, e chamo a mediadora, a facilitadora, a professora Fátima Fernandes. Já está. Ela terá a incumbência de apresentar os integrantes do painel. Então, contamos muito com a vossa atenção, dos que aqui estão presentes, dos que nos assistem online, para o bom resultado que se espera desta conferência certamente extraordinária. Obrigada, professora Antonieta. Começamos a entrar na sequência académica deste simpósio. Cabe-me não só o prazer e a satisfação de ter aqui uma mesa tão bem composta, mas também mediar esta conversa que eu posso caracterizar como uma conversa de aprendizagens em torno do conceito de emancipação no pensamento e práticas de Amílcar Cabral. Como mediadora, eu vou propor que esta conversa com os nossos intervenientes, nossos oradores, se processe em 2 momentos. Daremos 15 minutos a cada um deles para se pronunciarem sobre o tema central do simpósio, o tema central desta conferência, e depois passaremos a uma segunda parte com mais elementos. Vamos começar respeitando a ordem de idade. Eu ainda fiz uma proposta de alterarmos este modelo, mas é importante fazermos aqui a ponte entre as várias gerações que efetivamente começaram primeiro por lidar com Amílcar Cabral. Não é por acaso que
temos também o dever de reconhecer o papel dos combatentes pela liberdade da pátria, que acompanharam a figura, a pessoa, o líder Amílcar Cabral. E neste quadro eu vou brevemente, vou tentar não desvirtuar a biografia do Sr. Comandante Pedro Pires, apresentando, portanto, algumas linhas dessa mesma biografia. Comandante de brigada e logo agora é que tinha que aparecer. Ok. Peço desculpas, portanto, o comandante é comandante de brigada, foi presidente da República de Cabo Verde, nascido na Ilha do Fogo, fez os estudos primários aqui ainda em Cabo Verde, São Felipe e Mindelo, São Vicente. Em 1956 segue para Portugal para frequentar a Faculdade de Ciências de Lisboa e, nesse quadro, foi chamado a prestar o serviço militar obrigatório, que o levou a servir como oficial miliciano dos quadros técnicos da Força Aérea Portuguesa. Um primeiro tópico da biografia de Pedro Pires tem a ver com o registro da sua infância e adolescência, marcada pela experiência de, na Ilha do Fogo, ter convivido com essa marca histórica cabo-verdiana, que é as tragédias da fome nas décadas de 40. Depois, em Lisboa, a convivência com jovens nacionalistas, não é? Na Casa dos Estudantes do Império, e depois um pouco já mais maduro, em 1961, decide, juntamente com um grupo significativo desses mesmos jovens, desertar-se e abandonar Portugal para se juntar ao PAIGC em Conakry. Depois do seu encontro com Amílcar Cabral, em Accra, Gana, Pedro Pires dirigiu-se a Guiné-Conakry, onde seria sediado o Secretariado-Geral do PAIGC, integrando-se, de facto, nas fileiras desse partido. Portanto, daí até 1968, temos o comandante Pedro Pires a integrar o núcleo de combatentes cabo-verdianos que recebeu formação militar em Cuba e depois na ex-URSS, cujo objetivo final era o desenvolver a luta armada em Cabo Verde. Adiando-se esse projeto, voltou à Guiné-Bissau e integrou de 68 a 74 as estruturas político-militares do PAIGC, tendo sido destacado, portanto, em várias frentes dessa sua atuação. Destaco ainda que até 1974, com a mudança, portanto, do regime português provocada pelo golpe de Estado, o comandante Pedro Pires sempre esteve ligado ao movimento do PAIGC e ele chefiou a delegação desse partido com o governo português para reconhecer a República da Guiné-Bissau num acordo de Argel, a 26 de agosto do mesmo ano. Em 75 foi eleito deputado e escolhido a seguir para chefiar o primeiro governo de Cabo Verde independente. Durante 3 mandatos, os governos chefiados por Pedro Verona Pires realizaram uma política reformadora pragmática, visando a edificação de um Estado soberano, organizado, eficaz e credível e igualmente útil no plano internacional.
Como veem, temos muitas razões para admirar esta figura que é uma entidade de relevo e de grande utilidade ainda para nós que estamos na academia pelo conteúdo sábio, digno, relevante que ele tem para partilhar conosco. Obrigada muito bem, obrigada por esse complemento. Eu não queria estar a alongar-me dizendo-vos a quantidade de vezes que o comandante Pedro Pires já foi condecorado, já foi reconhecido, já recebeu graus distintos, mas é importante que isso fique registado. Relativamente ao à nossa conferência, eu começo por dar mais uma vez as boas-vindas ao nosso orador e deixar aqui esta pergunta no ar, que é: até que ponto o conceito de emancipação e as práticas de Amílcar Cabral foram determinantes e provavelmente até que ponto continuam a ser determinantes como elemento emancipador e orientador, sobretudo para esta geração que olha para o comandante Pedro Pires como um exemplo de perseverança, de resiliência e, sobretudo, de grande honestidade intelectual quando nos fala desse valor que Amílcar Cabral teve e tem para nós. O Sr. Comandante tem a palavra. Fica à vontade, eu vou só contar aqui, só para podermos controlar. Bom, já me ouviram falar antes. Espero que não se aborreçam comigo, que eu esteja por ser vezes sem conta sobre esse tema. Convidaram-me para falar um pouco sobre a emancipação na perspectiva de Amílcar Cabral. Encontrei 3 conceitos próximos uns dos outros. Um é conscientização, libertação e depois emancipação. Bom, a ordem cronológica entre a emancipação e a libertação, bom, não consigo estabelecer uma ordem cronológica entre uma coisa e outra. Qual é anterior à outra, qual é posterior à outra. Há bocado estava a falar com o meu amigo Correia Silva, o Tó, para dizer o seguinte: bom, eu acho que há um equívoco nisso tudo, porque eu não sou ciência, não tenho ciência, tenho convivência. E qual seria a relação entre a convivência? Com isso quer dizer, eu convivi com Amílcar Cabral, tive convivência com Amílcar Cabral, mas não estudei Amílcar Cabral. Eis a questão. As nossas relações foram relações correntes, diria, numa situação de camaradagem, de comunhão de objetivos. O que é que isso tem a ver com a universidade? Isso é que eu já não sei tanto. Mas, de toda maneira, podemos dialogar e ver se
trago alguma coisa de interesse. Nesse meu discurso, se se pode chamar assim, digo uma coisa, que é o lugar privilegiado para conhecer Amílcar Cabral são as universidades cabo-verdianas ou africanas ou outras. De modo, as universidades têm esse papel, têm esse lugar, porque não se pode pensar que Amílcar Cabral pertence aos partidos políticos. Eu acho que Amílcar Cabral pertence às universidades, onde se vai estudar, aprofundar o conhecimento dessa personalidade extraordinária, é certo? O seu percurso e o seu pensamento. Além do mais, ele era engenheiro agrônomo e sobre isso fez investigação. Não era só político, se podemos dizer, mas era também técnico e um especialista em pedologia, parece pedologia o nome, de qualidade do terreno. E ele era um especialista, tornou-se, foi um especialista nessa matéria. De modo que Amílcar Cabral tem muito que faz dele alguém, personalidade, que merece o interesse das universidades. Eu penso, e a nossa em particular, não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso que estamos a realizar o simpósio aqui na Universidade de Cabo Verde. Isso já é um passo importante nessa direção do aprofundamento, do conhecimento da personalidade, mas do conhecimento de todo o seu percurso e do seu pensamento. Mas a emancipação, o que é que eu posso dizer sobre isso? Posso avançar 2 ou 3 ideias. A primeira ideia é Amílcar Cabral. Como é que Amílcar Cabral definiu o povo? De uma forma muito simples, ele diz: povo é quem luta. Povo é quem luta, e o povo é um sujeito histórico. Ele vê no povo um sujeito histórico. Agora, se é quem luta, é quem se emancipou para lutar. O povo é quem luta. Creio que foi nessa, como é que é, daí, reunião de quadros de 69, que ele teria feito essa afirmação. O povo é quem luta. E o resto, eu não sei se também se ele tem razão, ele diz, bom, o resto é a população. Faz uma diferença entre o povo, sujeito histórico, e a população seria o sujeito sociológico, qualquer coisa assim. Ele faz essa diferença. Então, o emancipado quem é? O emancipado é quem luta. O emancipado é aquele que adquiriu a consciência contra a condição de colonizado. E então,
o emancipado, a emancipação, esse processo de se transformar, creio, em sujeito histórico. Em sujeito histórico. Alguém que se encarrega da sua libertação e da sua afirmação como pessoa humana, com todos os direitos que tem a pessoa humana. Talvez seja isso. Na minha conversa há bocado, chamei a atenção para o seguinte, que é o regresso à história. Amílcar Cabral falava muito de regresso à história. Porque dois conceitos. Uma, para o colonizador ou dominador, o colonizado não tem história. Dois, não tem cultura. Ora, a preocupação da Amílcar Cabral é contestar essa visão do colonizador, da personalidade do colonizado. Ele diz uma outra coisa, que creio que foi em Cuba, na Tricontinental, mais ou menos o seguinte, como ele diz que, põe essa grande questão, porque também aí há uma outra ideia que ele contestou, e eu acredito que outros também contestaram, mas afinal, a civilização começa quando? Parece, segundo Marx, os marxistas, devia começar com a luta de classes. E ele coloca que está aí. Nós agora, que não temos luta de classe, temos uma sociedade horizontal, estamos fora da história. Mas nós não podemos estar fora da história porque os balantas dessa sociedade horizontal estão a fazer história. Fazer história significa lutar pela sua afirmação, pela sua independência, pela sua autonomia, pela sua afirmação como, digamos assim, povo independente, ou algo assim do gênero. Portanto, a questão preocupava Cabral duas coisas. A história, civilização. A história, ele diz, já disse que contesta, mas eu creio que Kizerbo já também falou disso, de que não é assim. Ora, outro aspecto é a cultura. A cultura, depois eu acho, depois de muita reflexão, até depois da luta de libertação e muita aprendizagem com a luta de libertação, ele diz, não, a luta é um ato de cultura e um fator de cultura. Significa que, do meu ponto de vista, na minha análise, é que a luta emerge, sai do interior ou das entranhas da cultura do colonizado. Contesta, eu acho, para a nossa emancipação, ele contesta não, eu tenho cultura, estou emancipado. 2, eu tenho história. Portanto, 2. Então, eu penso que aí é que estamos emancipados, nos emancipamos. E pergunto uma outra questão, pergunta da emancipação, perguntei, mas quando é que Amílcar Cabral se emancipou? Quando é que ele se emancipou? Quer dizer, é que ele se assume como africano, ele se assume como colonizado, ele se assume como guineense, ele se assume como Cabral, ele assume a necessidade de fazer a luta de libertação. Quando?
Porque eu volto a mim mesmo, afinal, quando é que eu me emancipei? Não sei. Mas emancipei quando tenho uma ruptura com a condição de colonizado. E quando Amílcar Cabral tem uma ruptura com a condição de colonizado. Quando? Podemos, não vamos dizer quando, porque é impossível saber quando, mas podemos ver no seu percurso. Nas cartas a Maria Helena, há um momento que ele diz, não, eu tenho uma missão, eu tenho de fazer isso, tenho de fazer a África ou algo assim, espera por mim, apela por mim. Aí já tinha havido uma ruptura. Portanto, ele já era outra coisa, já era outra entidade, já era um emancipado. Mas acho interessante, mas vou parar um bocadinho, senão vocês ficam sem tempo. Eu vou só a entrevista do Mário de Andrade com Paulo Freire, em que ele fala do encontro dele com Amílcar. Já nessa altura de encontro com Mário Pinto de Andrade, no início dos anos 50, Amílcar Cabral já se posiciona da liberdade contra o colonialismo, mas mais do que isso, como um líder desse movimento. Mário reconhece isso. Portanto, ele estava à frente dos outros. São as considerações que eu queria fazer sobre a emancipação na perspectiva de Amílcar Cabral. Não sei se está certo, não está certo, mas é o que eu penso. Muito obrigada, sobretudo pela capacidade de síntese, muito interessante. Eu penso que o desafio fica aqui para o António Correia e Silva, instigado enquanto historiador, académico e investigador, foi ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde, foi nosso reitor da Universidade de Cabo Verde, conselheiro cultural do Presidente da República. Portanto, o professor Correia e Silva licenciou-se em Sociologia, mas doutorou-se em História, portanto, História Contemporânea, pela Universidade Nova de Lisboa, e tem sido uma grande referência da história de Cabo Verde, não só a história contemporânea, portanto, conhecemos o professor Correia e Silva ligado, portanto, ao grande projeto da história de Cabo Verde e, portanto, como um académico, dispensa grandes apresentações, mas é preciso dizer que, portanto, é uma das grandes referências académicas. Temos com muita honra, muita responsabilidade receber o nosso ex-reitor, mas sempre integrante desta academia cabo-verdiana. Não sei se não seria interessante começar aqui por dar uma resposta ao comandante Pedro Pires. Eu discordo dele dizer que não é ciência, porque a ciência histórica se faz, se não estou em erro, com base em grandes fontes, em informação credível como aquela que ele partilhou connosco. Não sei se concorda, e gostaríamos de o ouvir também sobre este conceito de emancipação na figura de Amílcar Cabral. Tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de vos saudar, todos sem exceção, com muito afeto, porque hoje é um dia de festa, mas permitam que eu destaque aqui duas pessoas, por razões pessoais e não só, duas mulheres de luta que estão aqui,
Amélia Araújo, que foi minha colega na presidência do Pedro Pires, com quem aprendi muita coisa num diálogo simples, e a dona Lili Caboal, com quem não convivi muito, mas através da minha mãe tornei-me próximo dela. Portanto, gostaria de saudar aqui especialmente essas duas mulheres e através delas. Hoje é dia de festa, não é? Dia de festa, porque se há dia de celebração, se há alguém que merece ser celebrado na sociedade cabo-verdiana é Amílcar Cabral, porque nenhuma outra personagem foi tão influente, tão marcante na nossa trajetória coletiva. Mesmo vendo na longa duração, a minha colega Fátima, que somos colegas daqui da universidade, a minha colega Fátima disse que eu estudo história na longa duração, outros períodos, e vendo a história nessa longa duração, não vejo indivíduo, porque indivíduo importa. Na história tem classes sociais, tem etnias, tem nações, mas também tem indivíduos. A historiografia reconciliou-se durante muito tempo, afastou os indivíduos da história, mas tem indivíduos. Não há muitos indivíduos que tenham marcado tão fortemente a nossa trajetória coletiva como Amílcar Cabral. Então, estudar Amílcar Cabral não é um culto de personalidade, como agora gosta de se dizer, despartidarizar, culto de personalidade, mas é estudar Cabo Verde. É estudar Cabo Verde. Portanto, através de Amílcar Cabral, há um encontro conosco próprios, com a nossa história, com o nosso percurso. Então, hoje é dia de festa. Não como a criança que dizia que 20 de janeiro é dia de festa da morte de Amílcar Cabral. Mas hoje é dia de festa do centenário de Amílcar Cabral. E gostaria também de dizer que nessas horas temos que voltar à simplicidade para fazer as perguntas fundamentais: quem foi Amílcar Cabral? As pessoas dizem, bom, depois de tudo dito, tudo escrito, ainda é preciso dizer quem foi Amílcar Cabral? Temos sempre que voltar a perguntar quem foi Amílcar Cabral. Porque, apesar de tudo dito, ou quase tudo dito, Amílcar Cabral resiste como um mistério na história de Cabo Verde. Por exemplo, eu como historiador, acho que ainda falta muito saber como é que foi possível chegar a essa personagem. Como é que esse indivíduo se construiu até ser o tal Amílcar Cabral, o homem das rupturas, o homem do pensamento, mas o homem que alia, como o reitor aqui frisou, de forma muito feliz, alia de forma quase perfeita o pensamento e a ação. Não é? Como é que foi possível chegar lá? Quem chegou lá? Quem fez? Quem participou na feitura desse homem? Porque muita gente, com certeza. Essa era uma questão de partida. Temos sempre que saber. Porque quando Amílcar Cabral chega a Lisboa, para a universidade, desembarca no Cais de Alcântara, em 1945, para estudar agronomia, a independência de Cabo Verde, era algo improvável. Eu diria até mais, era algo impensável. A não ser como escatologia, fim do mundo, coisa assim, ou como utopia. Né? Lá para trás, homens como Luís Vasconcelos, Eugênio Tavares, José Ló, porque houve lutas antes, falavam de independência, mas logo para esconjurar, para negar. Né? Eugênio Tavares dizia só tontos podiam. Mas uma coisa curiosa é que sempre iam falando. Reprimiam, mas sempre iam evocando.
Mas quando Amílcar Cabral chega a Lisboa, em 1945, a independência era uma coisa fora do horizonte, do razoável, do credível, do possível. E quando, a 20 de janeiro de 73, respira pela última vez, a independência parece como inevitabilidade. O que é que aconteceu nesse intervalo? Não é? Então, é importante saber que Amílcar Cabral se socializou politicamente em Cabo Verde. Provavelmente numa escola em São Vicente e depois em Portugal. E portanto, a universidade, não quero ser esotérico, se Amílcar Cabral estiver a nos ouvir, eu não sou nada dado ao esoterismo, ficará absolutamente contente de estar a ser celebrado, do centro dessas celebrações ser a universidade. E a universidade que leva o nome de Cabo Verde. Não é? Então, Amílcar Cabral exatamente foi um homem muito ligado ao pensamento, muito ligado a uma reivindicação de liberdade e de emancipação. E a emancipação em Amílcar Cabral está longe de ser a independência. Independência no seu sentido restrito, do Estado, de conquistar um Estado, um território, não é? Está longe de ser isso. A independência tem, atrás da independência, a ideia de emancipação. É de alguém que, como muitos cabo-verdianos, viu a fome no seu aspecto mais cruel. Durante a história de Cabo Verde, há um momento importante, antes da Amílcar Cabral, em que se desconstruiu a ideia de que a fome pudesse ser natural, pudesse provir de um determinismo climático. O colonialismo esforçava-se para mostrar que a fome era uma fatalidade. Ou então, pior, que a fome decorria da preguiça do indígena, da imprevidência. Os relatórios oficiais, eu sou historiador, realço a colega Fátima, os relatórios estão cheios dessas referências. Uma espécie de culpar, de vítima, mas são 2 gerações antes da Amílcar Cabral. Um esforço intelectual incrível para desconstruir essa ideia, que a fome resulta do mau governo, resulta de uma estrutura fundiária, agrária, e que, combinado, sim, com esse determinismo climático, levava à catástrofe. Portanto, Amílcar Cabral é socializado já, não é? Há outras partidas antes dele, é socializado já nessa reivindicação cabo-verdiana, né? Que foi uma desconstrução intelectual que nós, historiadores, precisamos estudar como é que isso foi possível. Então, há um campo de debate, antes da Amílcar Cabral, que resulta do desnível entre aquilo que os cabo-verdianos porque já haviam nós, cabo-verdianos, antes da independência, punhamos em cima da mesa como reivindicação e a entrega do Estado colonial. É nesse gap, é nesse hiato que surge. E Amílcar Cabral é socializado, porque Amílcar Cabral é filho de um homem que protestou contra as fomes. Esteve no Liceu de São Vicente e teve relações próximas com pessoas que dirigiam jornal Notícias. Né? No ano que Amílcar Cabral chega, ele registra isso nas suas memórias, tentaram fechar o Liceu de São Vicente. Se não me engano, em 1937. Né? Tentaram fechar o Liceu de São Vicente, porque para as colónias mais valia ensino profissional, formar carpinteiros, pedreiros.
mas não pessoas que pudessem pensar. Não é? Portanto, essa reivindicação. Amílcar Cabral chegou a Portugal em 1945, juntamente com outro homem, com quem temos que reconciliar, de certa forma, Adriano Duarte Silva, candidato e vencedor das eleições pela União Nacional, que, não obstante isso, chega a Portugal para denunciar situações de discriminação. Portanto, há já, em Amílcar Cabral, essa ideia que é preciso remover os obstáculos para que os cabo-verdianos pudessem se realizar. Amílcar Cabral, portanto, ele vai ver que o importante era remover esses obstáculos. Isso já tinha sido discutido por Luís Ló Vasconcelos lá para trás, por Eugênio Tavares lá para trás. Mas a literatura da claridade é um protesto também, dentro das limitações, porque o Estado Novo tinha introduzido novas restrições. Era uma reintensificação do colonialismo. Há um momento que nós também precisamos, como historiadores, estudar, em que da reivindicação há aquilo que em inglês se diz uma nationalist turn, uma virada. Essa, sim, é a construção da Amílcar Cabral. Tornar aquela independência que era uma utopia, que era algo fora do círculo do realizável, em credível, em projeto e em ação. Amílcar Cabral considerava que o importante era libertar a África e os africanos, reconciliá-los com a história, aproximando-se do marxismo, libertar as forças produtivas, não é? E por isso ele achava importante essa ruptura com o pensamento, com a nossa autorrepresentação, com a forma como os colonialistas representavam a nossa cultura. O ato de cultura é a recusa de um estatuto subalterno para a nossa cultura. Porque ninguém, para se ser dominado, o colonialismo mostra que a nossa cultura não é ainda cultura. É qualquer coisa anterior à cultura. É mais natureza que a cultura. O colonialismo precisa, e às vezes esquecemos de Frantz Fanon, que nos mostra o quanto o colonialismo fere, mostrando que o nosso próprio corpo é uma deformação, que a nossa própria cor é aberrante. Às vezes as pessoas, hoje, quando eu vejo uma certa tentativa de branquear, e branquear aqui tem quase um lado irônico, branquear o colonialismo, esquecendo os danos psicológicos. Então, a ideia da cultura, voltar à nossa cultura, o orgulho da nossa cultura. Mas aí Amílcar Cabral é muito profundo, porque para nos emanciparmos, a cultura não pode ser, e aí há uma ambiguidade, uma ambivalência. A cultura não pode ser o espaço de fechamento, como o velho nacionalismo europeu muitas vezes tornou a cultura como um lugar de fechamento, de orgulho e de humilhação dos outros. Mas a cultura tem que ser, em primeiro lugar, a cultura emancipadora tem que ser crítica da própria cultura. A autocrítica da cultura é dos momentos felizes de Amílcar Cabral. Não é? A nossa cultura tem aspectos negativos. Não é? Outro aspecto, para acabar, porque a Fátima já me mandou o recado, estamos numa casa que faz todo o sentido falar da ciência. Nenhum povo se emancipa sem a ciência. Amílcar Cabral soube-o desde muito cedo. Não é? Na altura, se entendia
que a reivindicação das nossas especificidades enquanto africanos era não ter ciência. Era nós sermos emoção, sermos a natureza, sermos o ritmo, né? A própria negritude foi atrás disso, em algum momento, Leopoldo Sédar Senghor, que a razão é helênica, mas a emoção é negra. Amílcar Cabral sabia que a ciência não é europeia. E num seminário do Quadro, que eu não sei citar de cor, há uns médicos suecos que estão a assistir, e ele dizia, hoje eles são médicos e têm conhecimento científico, eles eram vikings e tinham chifres na cabeça, acreditavam na magia. Nós não somos natureza, tudo é história. E, portanto, a ciência pode ser uma força emancipadora. Daí, suponho que tenha sido o Presidente da República, ou não, a falar da emoção de Amílcar Cabral quando o homem chegou à Lua. A admiração pela ciência, que é universal e que é condição hoje, na fronteira destes dias, de nós fazermos a tal reentrada na história, a apropriação da ciência. Por fim, a ideia de emancipação de Amílcar Cabral é uma ideia de nós, os africanos, estarmos no concerto da humanidade, num projeto da humanidade. E Amílcar Cabral diz que mesmo enquanto escravos, mesmo enquanto colonizados, mesmo assim, e a história corrobora-o, podemos inovar e contribuir para o legado da humanidade, mesmo enquanto escravos. E a história de Cabo Verde mostra-nos isso. Então, a ideia da emancipação é a ideia de estarmos livres, é libertarmos as nossas energias criativas para participarmos num projeto de humanidade, que é sempre um projeto de paz e de cooperação. Amílcar Cabral dizia muitas vezes que ele e os seus eram soldados das Nações Unidas. E fez muito sentido estar aqui a ouvir António Guterres. Muito obrigado. Eu é que agradeço esta cumplicidade e esse apoio que me estão a dar enquanto mediadora desta conversa e também estar a aprender. Muito obrigada, professora Correia Silva. Vamos passar a uma geração mais nova. Vamos ouvir Víctor Barros, Miguel Barros, historiador, é sociólogo? Então eu estou aqui com informações que não estão a bater certo. Ok. Bom, então vou preferir, vou falar de outra forma. O Miguel esteve muito bem conosco durante este ano de trabalho, portanto é um dos elementos da nossa comissão organizadora, sempre da Guiné, com dificuldades que nós tivemos de comunicação, conseguimos recuperar o ideário que estava subjacente à organização deste simpósio. Tomámo-lo como um jovem extremamente participativo nas nossas discussões relativamente à escolha dos temas, à organização, desde a logística até à questão mais conceptual que este simpósio detém, e, portanto, ele representa este esforço de união que no início, quando nós estabelecemos o contacto e foi-se formando esta ideia, formando no sentido de tomando corpo esta ideia, nós achamos interessante o facto de estarmos a ter a oportunidade de dar corpo
a um dos ideários de Cabral. Portanto, achamos que celebrar o centenário de Amílcar Cabral numa oportunidade de reunir pensadores, académicos, organizadores de um evento Guiné-Cabo Verde, seria uma forma de honrarmos também essa prática e talvez essa prática emancipadora da geração atual. Quando digo atual, não é em termos de idade, é a geração que está viva e que está a valorizar o legado de Amílcar Cabral. Se concorda, eu peço-lhe então que acrescente os dados biográficos que eu não tive e, Miguel, sinta-se bem aqui entre nós. Obrigada. Obrigado. Mantenha-se para todos os ouvintes. E agradeço imenso essa apresentação sui generis, porque eu também não gosto de falar de mim. Mas eu venho da Guiné-Bissau, considero-me, não flores da luta, mas a razão do combate. E reconheço-me completamente na história da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, a história revolucionária, da figura ligada a Amílcar Cabral. O meu pai foi combatente liberado da pátria. E uma das coisas que sempre pude valorizar enquanto processo de aprendizagem era, sobretudo, honrar o esforço dos combatentes. Portanto, eu tenho muito respeito e admiração pela sua geração e por todos os homens e mulheres que fizeram a luta da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. O meu reconhecimento. Por outro lado, sinto-me privilegiado por ter sido o elemento mais novo da comissão organizadora e de poder compartilhar também várias aprendizagens e consolidar algumas experiências de gente que aprendi a admirar através dos estudos, o professor Correia Silva, mas também de gente que, através da vivência, foi possível compreender também toda essa dinâmica, não só do processo da independência, mas de reencontrar Cabral. Os meus estudos mais próximos de Cabral têm abordado exatamente a questão de como é que as comunidades guineenses e cabo-verdianas reencontram Cabral e o reinterpretam. No trabalho sistemático com o Redi Silva, a Rede Lima, aliás, tenho estudado grupos sociais marginalizados nas comunidades guineenses e cabo-verdianas, jovens, dinâmicas ligadas ao movimento hip-hop, música rap, arte urbana. E isso tem-me permitido voltar a Cabral, não numa perspectiva ideológica, mas através da proximidade científica. E aqui há algumas considerações que é importante fazer. Isso também tem a ver também com a minha socialização. Desde os meus 14 anos estou implicado em processos de movimentos sociais. Dirijo uma organização não governamental há mais de 16 anos com questões muito voltadas sobre a conservação do meio ambiente, a gestão de áreas protegidas, questões da soberania alimentar. E esse processo, através dos movimentos sociais, levou-me a encontrar o pensamento da Amílcar Cabral nas comunidades juvenis de Guiné-Bissau e Cabo Verde. As questões ambientais levaram-me aos aspectos agrários da Amílcar Cabral, através das comunidades rurais. E depois, o meu trabalho ligado, por exemplo, à assistência aos governos, à elaboração de políticas públicas com a sociedade civil nos PALOP, no Brasil, permitiu encontrar outra dimensão da relação desses territórios, desses povos, com a ideia do Estado em Amílcar Cabral. Portanto, aqui as contribuições que eu trago, e felizmente as apresentações do comandante e do professor ajudam-nos a situar tanto a parte da ação política militar para a independência como o legado histórico, aquilo que foi a participação da Amílcar Cabral nesse processo, participação de liderança, mas aquilo que eu vou trazer é a atualização dessa relação da memória histórica
e de uma ação pública voltada para esses coletivos sociais, como é que dialogam com a ideia da emancipação. E aqui, para mim, há três conceitos importantes que estão, por exemplo, para chegarmos aqui é preciso também fazer ruptura. É verdade que as universidades são espaços por excelência para compreender aquilo que foi o pensamento e a ação da Amílcar Cabral. Mas nós não podemos fazer isso sem descolonizar as universidades. E aqui nós temos elementos muito importantes. Esta questão para mim é central, que tenho trabalhado nas universidades da Guiné-Bissau e na América do Sul. Por quê? Porque no contexto do Norte Global, os estudos sobre a Amílcar Cabral é colocado na linha da pós-colonialidade. São estudos pós-coloniais. E Cabral não é pós-colonial. Se olharmos, por exemplo, para as dinâmicas, a partir, sobretudo, dos anos 80, com a biografia, a primeira biografia da Amílcar Cabral, que saiu, por exemplo, do Patrick Chabal, e que depois se consolidou muito honrosamente com a biografia do professor Julião, em 2011, nós encontramos elementos que exatamente colocam em xeque essa catalogação de Cabral enquanto autor ou referência da pós-colonialidade. Mas se formos ainda mais longe, e sobretudo olhando para narrativas de Cabral sobre a cultura, Cabral é contracolonial. Então, sendo contracolonial, as nossas universidades, quando vamos buscar referências sobre o estudo da Amílcar Cabral, temos uma maioria do acervo de estudos norte-global sobre Cabral. Então, isso perpetua o lugar de Cabral enquanto elemento de pós-colonialidade e cria uma ideia errada daquilo que é valorização da contribuição da Amílcar Cabral neste processo. E aqui há dois elementos políticos fundamentais. O primeiro elemento é que, para Amílcar Cabral, a independência não era só uma questão de liberdade. A independência era a possibilidade de advogar para a libertação de todos os povos do mundo, inclusive a da África. E mais, a forma como Amílcar Cabral concebeu a teoria em torno do povo, em torno do partido, em torno da luta, colocava a Revolução da Guiné-Bissau e de Cabo Verde muito acima daquilo que depois foi estudado na França como Revolução Francesa, como a principal revolução do século passado. Então, as lutas de libertação nacional na Guiné-Bissau e Cabo Verde defenderam a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, defenderam a independência da África e defenderam a liberdade de todos os povos do mundo, inclusive permitindo às Nações Unidas adaptar a sua linguagem, a sua filosofia, para aquilo que era a autodeterminação dos povos. Então, se é assim, Cabral não pode ser esse contínuo na linha do pós-colonialidade. Cabral, a sua revolução, a sua luta, as ideologias que trouxeram, permite aqui tomar um elemento de referência para a refundação daquilo que seria a conceptualização dos novos movimentos sociais. Portanto, ele não coloca, se olharmos, por exemplo, a dinâmica do pensamento de Cabral em torno dos partidos, ultrapassa aquilo que é a configuração partidária hoje. Cabral coloca o partido na dimensão do Estado, do povo, mas enquanto motor da transformação da sociedade. Hoje, na nossa sociedade, os partidos não são motores da transformação social. Não têm capital econômico, não têm proximidade do povo, não têm possibilidade de mobilização social e não têm um discurso que permita trazer essa emancipação. Daí que, quando nós falamos da emancipação, o primeiro elemento de referência de Cabral é, de facto, essa ruptura, esse corte que tem que ser feito ao nível da própria academia. A Universidade de Cabo Verde tem que voltar às origens para trazer esse pensamento a partir de teóricos africanos, teóricos cabo-verdianos e guineenses que produzem esse pensamento. Por outro lado, a questão fundamental, por exemplo, da soberania de Cabral, Cabral cruza também dois elementos importantes. Num trabalho que fizemos, foi ano passado, para a Academia de Letras Cabo-Verdiana, para iniciar a celebração do centenário, publiquei um artigo com o meu conterrâneo Sumaila, onde dissemos que havia dois elementos determinantes que forjou o Cabral revolucionário. Em primeiro lugar, a fome e a seca em Cabo Verde. Os poemas de Cabral eram literalmente sobre a questão da denúncia da questão da fome em Cabo Verde, com os argumentos que o professor Correia Silva apresentou.
Mas o elemento determinante para a mobilização para a luta foram os saberes balantas e as condições agroalimentares da Guiné-Bissau, que permitia exatamente demonstrar que fome não era uma questão da natureza, mas era, sobretudo, uma ideologia para manter as pessoas numa condição de sobrevivência e, ao mesmo tempo, colocar a sua mão de obra para a produção da economia colonialista. Então, esses dois pressupostos levaram a Cabral não só a criar uma espécie de uma estrutura mental e emocional que permitia mobilizar as pessoas, mas comprovou isso tanto em São Tomé como em Angola, de que essas condições não tinham a ver só com as possibilidades dos saberes tradicionais que existiam, mas eram criações de condições objetivas, tanto do ponto de vista da capacidade do trabalho, como também daquilo que a investigação e a ciência podia colocar ao serviço da sociedade, para que, num contexto de independência, as pessoas tinham autonomia de decidir sobre aquilo que comem e, ao mesmo tempo, sobre aquilo que produzem para ter tal autonomia econômica. E ligando isto com a atualidade, vimos que tanto Cabo Verde como Guiné-Bissau não conseguiram construir a soberania. Porque do ponto de vista da capacidade, daquilo que era o elemento que alavanca a própria soberania, Cabral faz claramente uma alusão à agricultura. E se tomarmos aquilo que Cabral traz como agricultura, é a ideia da soberania alimentar, como forma de mantivermos a nossa cultura, como forma de decidirmos as nossas políticas públicas, como forma de termos capacidade de negociar as nossas ambições e os investimentos em relação à política pública. Quando a Guiné-Bissau e Cabo Verde têm como principais motor econômico ajuda pública ao desenvolvimento, exportação da matéria-prima, pesca e castanha de caju, turismo e, ao mesmo tempo, remessa dos imigrantes, perguntamos onde é que está a soberania. Então, essa soberania é condicionada a uma forma de vislumbrar o Estado a partir de uma relação de dependência. E quando a cooperação internacional dita as políticas públicas, nós não conseguimos encontrar bases para a emancipação social, política e econômica, porque não se compreendeu a filosofia de Cabral em relação à emancipação, que a base principal era a capacidade de colocarmos comida saudável na mesa para garantir o direito humano à alimentação e à autodeterminação dos povos. Portanto, a soberania se funda na ligação entre a produção alimentar, a produção econômica e a produção política. E essa produção é que nos dá a possibilidade de dizer que nós somos soberanos. A segunda dimensão da questão da emancipação em Cabral é na linha de governança. E retomo aqui a discussão sobre a questão do partido. Cabral coloca conceitos muito importantes, como, por exemplo, o povo. É o povo quem governa, é o povo quem transforma, é o povo que é o sujeito da sua ação transformadora da história. Mas também Cabral traz, por exemplo, a questão da ciência como um instrumento que deve ser econômico, permitindo com que o povo tenha melhor resultado daquilo que é a sua produção. Então, neste cruzar de elementos, o partido é o veículo que tem a capacidade de lubrificar todos esses passos e permitir com que haja não só um bom desempenho em termos de gestão da coisa pública. Aliás, agora os nossos regimes celebram os relatores do OIT que legitimam, da FM, que legitimam a sua governança e não a capacidade de satisfação daquilo que são, por exemplo, as reivindicações das populações. Então, quando olhamos para isso, ou seja, a emancipação via dimensão da governança, daria a possibilidade de colocar o exercício da construção da dignidade humana no centro da ação pública, através da forma como a comunidade ou entidade histórica política que é o Estado favorece a relação entre as partes. E quando vemos que as instituições do Estado são cada vez menos próximas das comunidades, as instituições do Estado estão burocratizadas e têm um contínuo do modelo colonial ocidental que governou os nossos Estados, nós podemos dizer que nós não temos a governança na linha da soberania, porque automaticamente, inclusive, esses modelos de participação pública não favorecem aquilo que é captar das aspirações das comunidades locais. O Parlamento é uma instituição fechada, o governo tem a sua máquina repressiva, mas essas entidades não conectam, por exemplo, com a comunidade safende. Como é que olham para a questão da segurança no espaço público? Será que vamos combater a segurança com mais forças
polícias e militares repressivas ou com políticas públicas que favorecem uma mobilidade social ascendente. Vamos olhar para a Guiné-Bissau. Será que é decretando que não se pode celebrar o centenário de Amílcar Cabral, que celebra o homem que lutou pela independência, ou é na capacidade de encontrar as várias aspirações da sociedade civil, como é que traz a Cabral enquanto elemento federador daquilo que é a nossa dignidade? Portanto, a governança pública dos nossos países hoje, dialogando com aquilo que é a visão de Cabral em relação à emancipação, torna essas estruturas obsoletas e faz-me acreditar que nós estamos a encontrar nas próximas fases, e aí também Cabral, por exemplo, nas narrativas dos rappers, é tomado como MC, o MC do futuro, ou seja, o visionário que demonstra os caminhos. Estão-nos a dar algumas pistas de que o que temos de ter em conta é como é que as instituições tradicionais dos nossos países, por exemplo, as rabidantes, por exemplo, as bideiras, construíam um novo espaço de ação pública e política que mobiliza a capacidade para o financiamento da ação social e, ao mesmo tempo, contributo para a participação cidadã, e que isso nos leva a pensar na reconfiguração do espaço público e no papel das instituições. A terceira e última parte, a questão, por exemplo, de emancipação, e vou ser muito rápido, há dois elementos também que nos dão bases para refletir sobre Cabral. A primeira ideia é a questão da cultura. Okay? E aqui a cultura não é tomada só enquanto manifestação. Quem somos nós? Quem somos nós? Em que medida é que a Guiné-Bissau superou as sociedades étnicas para construir a nação? Em que medida é que a sociedade cabo-verdiana superou a ideia de ser o próximo grupo branco europeu português? E em que medida é que isso nos traz a possibilidade de construir identidades sólidas? Se formos olhar para também as narrativas que o Cabral produziu em relação à questão da identidade, como é que a cultura nos traz a consciência de nós, enquanto seres com história, enquanto seres que são elementos da sua transformação social e econômica. E como é que essa consciência favorece uma ação pública, onde há uma mobilização social coletiva para a construção dessas identidades partilhadas, nós encontramos problemas. Encontramos problemas, por exemplo, desde no sistema educativo a proibição, por exemplo, do ensino do crioulo na escola portuguesa em Cabo Verde. Encontramos problemas, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde o crioulo não é língua oficial. Encontramos problemas onde celebrar Cabral gera polarização, porque pode-se tirar dividendos eleitorais e não me favorece nessa altura ter uma posição que permite trazer a memória histórica mais ativa, mais positiva dos nossos países. Então, a minha intenção aqui, claramente, tem-me permitido desviar, de facto, o foco para olhar quem são os agentes que estão a estudar Cabral, quem são os agentes que estão a reinterpretar o Cabral. Aí encontro três grupos. O primeiro grupo são os rappers, claramente. Se forem ouvir a música dos rappers, a forma como fazem sample. Sample é uma mistura de sons de discurso ativo, por exemplo, de um ator, como Cabral, com ritmos e também mensagens desses próprios rappers. Como é que dialogam a questão da unidade nacional? Dizem, os que dirigiram o país proibiram-nos ou impediram-nos de compreender o Cabral porque os manuais escolares não têm Cabral presente. Quando vamos olhar as imagens icônicas, e Pomba Preto diz uma coisa muito clara: estátua de Diogo Gomes, cara para Palácio do Governo; estátua de Cabral, cara para cemitério. Quando vamos olhar as lógicas, por exemplo, da organização social, em termos de mobilização, hoje, aquilo que a Marcha Cabral faz, não há nenhuma instituição que consegue fazer em termos de capacidade de mobilização de gente sem partido, para uma ação pública em favor da memória de Cabral, inclusive da própria internacionalização da mobilização em torno de Cabral. Muitos que nasceram nas diásporas, filhos de guineenses e cabo-verdianos, estão a vir ao continente africano buscar o Cabral. Portanto, esse elemento de referência não seria possível se não fosse a música rap, se não fosse a Marcha Cabral. Terceiro elemento, hoje, Cabral não só é um apetite em termos de investigação, por exemplo, nos últimos 10 anos,
Ao contrário dos primeiros 20 anos após a independência, onde era a historiografia e a ação política, a biografia de Cabral que era mais estudado, hoje é muito importante sobre a questão da soberania alimentar. Os estudos agrários estão a voltar em força no pensamento de Cabral e sobre a ideia da democracia e governança pública. Portanto, esses dois elementos fazem-nos compreender de facto de que a recuperação dessa linha de Cabral académico, de Cabral político, a partir daquilo que os movimentos sociais vão se escrevendo, dão-nos a possibilidade não só da atualização do pensamento de Cabral, mas da projeção de Cabral nessa linha contracolonial. E aqui, por exemplo, é que vocês veem aquilo que está a acontecer no Achada Santo Antônio, aquilo que está a acontecer em Bissau, aquilo que está a acontecer em Lisboa, com os murais que vêm aparecer. Nós licenciamos mais de 67 países que estão a fazer mural sobre Amílcar Cabral. Isso nos interpela a quê? Cabral hoje é elemento contínuo, ativo das nossas sociedades, graças à intervenção dos movimentos sociais. Muito obrigado. Pode desligar. Muito obrigada, Miguel, por este remate interessante em termos de percurso geracional. Sem querer fazer balanço, percebe-se um aspecto extremamente interessante nas vossas intervenções, que é a busca ou a conciliação em Cabral do pensamento e ação. Isto é muito interessante. Constrói-se a história a partir disso, constrói-se o percurso geracional no que diz respeito, por exemplo, àquilo que foi a relação de Cabral com a geração da qual o comandante Pedro Pires fez parte e ainda faz, muitos estão vivos, e agora, nesta perspectiva que Miguel nos traz, essa necessidade de olhar para colocar em prática um pensamento que, por exemplo, instituições tão válidas como as academias não o conseguem fazer porque crescem ou movimentam-se de costas voltadas para aquilo que é essa dimensão, eu não vou dizer populacional para não cortar aquilo que foi dito aqui, mas popular no sentido de quem sabe melhor sobre as suas necessidades, de acordo com a leitura de Amílcar Cabral, é quem está no terreno a viver o dia a dia as suas próprias necessidades. E para isso, permitam-me dar aqui a volta à nossa conversa, para o segundo momento terá que ser abreviado, compreender-me-ão, essa espécie de paradoxo entre essa prática que se quer e a praxis no sentido do tal ritual que todos nós somos habituados a seguir, os discursos políticos, os discursos académicos, giram todos em torno de uma espécie de busca de consensualização para sermos todos diplomaticamente corretos. Então, o que eu queria vos perguntar relativamente à segunda parte da nossa conferência, e que tem a ver com a questão da prática, e aqui colocamos no plural precisamente para podermos aceitar que não é obrigatório que haja uma prática, mas que haja práticas que possam ser complementares, conciliadoras e até discordantes, deixando aqui um bocadinho o mote para aquilo que vai acontecer em muitas das comunicações de hoje até quinta-feira
e para a qual nós pedimos a presença dos jovens, porque há muita coisa que há necessidade de nós discutirmos em sede de academia para fazer dessa discussão um conhecimento mais aturado. Eu não tinha nenhum de vocês em mente. Quer começar? Ok, então ainda bem, professor, facilita-me, tentando responder a esta minha reflexão e talvez fechar também aquilo que tem para dizer. Aqui não há debate nesta conferência de abertura, não haverá debate, portanto, mas gostava de vos ouvir até onde é possível, portanto, pensar, refletir sobre isso que eu estou a chamar de paradoxo entre uma prática que é necessária e uma praxis que se vai fazendo e que parece que anda em sentido contrário àquilo que é a prática. Não sei se consegui resumir. Obrigada. Tem a palavra, professor Correia Silva. Bom, isso vai dar uma discussão interessante, mas várias coisas foram aqui ditas, quer pelo comandante Pedro Pires, quer pelo Miguel Barros, que eu acho interpelantes e incomodativas, num bom sentido do termo. Um deles é descolonizar as universidades. Porque Amílcar Cabral dizia, como condição de pensar pelas nossas cabeças, que é um ideário, mas esse ideário não se consegue só por se querer, não é? Nós não pensamos, eu não penso pela minha cabeça porque eu quero pensar pela minha cabeça. Custa muito pensar pela minha cabeça. Os países que pensam pelas suas cabeças têm muitas universidades, têm muito investimento, têm muitos intelectuais trabalhando. Não é apenas um ato voluntarista, não é? Pensar implica algum poder. Implica, claro, um ato de vontade, mas um ato de poder. Nós que estamos aqui, é importante que essas nossas universidades tenham essa atitude de abrir-se à sociedade, não apenas ficar reproduzindo modelos desde a organização da universidade, desde modelos de conhecimento. Há várias rupturas, pegando uma palavra de 7.500, apesar da inflação, há várias rupturas epistemológicas a serem feitas para trazermos para dentro da Universidade de Cabo Verde o conhecimento que está a ser elaborado na Safende, num bairro de Bissau, noutros lugares. As nossas universidades estão ainda muito viradas para o norte, global. E não é por acaso, não é? Amílcar Cabral sabia que essa luta não é só uma luta de vontade. Há questões de relações de força. As relações de força no saber, mas também noutros campos. E o certo é que Amílcar Cabral morre num momento em que esse norte global parece estar fragilizado. Há um ciclo histórico. Wallerstein trabalha bem isso. Há um ciclo histórico, mas que esse norte se recupera, não é? E se recupera, portanto, a grande ideia da aliança que Wallerstein e Amílcar Cabral, aqui no Bragança, muitos pensavam que ia acontecer entre movimentos de libertação do terceiro mundo, que traziam o povo, sobretudo o camponês, para a história, para a grande história, e os movimentos operários no centro, não é? Comunistas, sociais-democratas, no sentido europeu, e os países de leste, não é? Essa grande aliança que ia fazer a Revolução Mundial, ela de alguma forma falhou, em algum momento falhou, não é? E portanto, parte deste ideário e não se concretiza, não é? Não se concretiza. Há um momento em que esses movimentos de libertação, muitos deles se corrompem, não no sentido
moral do termo, mas se adulteram e fazem a política do possível, da sobrevivência, né? E, portanto, o diário mantém-se nas margens. Né? Portanto, eu estou em lugar com alguém mais novo do que eu fico naquela sensação de que parte dessa energia revolucionária se perdeu no momento de institucionalizar as políticas, os países, as instituições. Eu lembro no tempo, e vejo aqui amigo Carlos Reis à minha frente, quando eu era adolescente, né? E depois da independência começou-se a dizer, não, claramente a língua oficial é a língua portuguesa, é importante aprender a língua portuguesa, etc. A gente tinha a sensação que alguma coisa estava... Afinal, o nosso encontro com o fundo de nós, o nosso encontro com essa energia popular, ia ter que passar por mediações, né? Ia ter que passar a realidade e o nosso impulso não estavam no mesmo lado. Eu sinto isso, Miguel. Eu sinto que, por um lado, há uma ratio de quem governa e os limites de quem governa relativamente a outros, né? que choca com esse impulso transformador que Amílcar Cabral, uma espécie de energia vital das nossas sociedades, que Amílcar Cabral tenta captar, mas que se dispersa de alguma forma e se perde, né, naquilo que a Fátima está a dizer. De maneira que esse encontro que você, Redi, tem, que eu não tenho e que eu gostaria até de ter, mas agora há um fosso geracional também, e me leva a pensar que a universidade tem que captar essa energia, né? Essa energia vital, e tem que transformar em conhecimento, num conhecimento que circula do sul para o norte, de um conhecimento que abre nossas perspectivas, né? Mas nós temos dificuldades em fazer essa empiria que Amílcar Cabral fez no início da luta, o inquérito, pago ainda por cima pelos portugueses, a ironia da história, esse inquérito sobre o mundo rural que lhe permitiu conhecer as várias culturas. Talvez as nossas universidades tenham que fazer esse estágio, né? Em vez das nossas estruturas curriculares reproduzirem o conhecimento validado, né? Ir atrás de novas fontes de conhecimento, de coisas que às vezes na nossa forma de pensar não são conhecimento, né? E que nós precisamos de resgatar. Portanto, esse é um apelo que eu achei revolucionário, se é que a palavra ainda tem sentido hoje. Muito bem, muito bem. Respondeu aquilo que estávamos à espera. Nós temos ouvido o comandante Pedro Pires reiteradamente deixar este apelo às academias, reconhecendo a necessidade de, efetivamente, nós termos um espaço para os estudos, o pensamento, a prática de Amílcar Cabral. Aqui, nas trajetórias que nós temos acompanhado, temos conseguido a partilha de modelos e de paradigmas que hoje nós chamamos de universidade em serviço ou mais extensão para a comunidade. Do Brasil, por exemplo, vêm muito as chamadas ações afirmativas, no sentido de a universidade abrir à comunidade e, a partir daí, repensar
os seus próprios paradigmas de formação, educação, extensão, entre outras. Comandante Pedro Pires, pergunto-lhe se esse apelo que faz, essa vontade que quer deixar, digamos assim, às universidades, de elas estarem mais abertas a estudar o pensamento de Cabral, se lhe advém realmente desse reconhecimento prático dos valores do nosso homenageado, se lhe advém da sua própria experiência de vida enquanto dirigente cabo-verdiano em vários níveis, desde quando foi primeiro-ministro e na sua presidência da República, essa sua experiência diretiva em Cabo Verde, política em Cabo Verde, pode ser um acúmulo para que hoje reconheça essa abertura da necessidade de nós acompanharmos o pensamento de Amílcar Cabral na prática. O que é que nos pode dizer sobre as reflexões que fez ou que tem feito sobre isso? Obrigada. Antes de mais, eu queria dizer que, bom, o nosso debate, o nosso encontro está sendo interessante. Entendo que há que aprofundar uma ideia do Miguel, que é a ideia da soberania, nos seus mais diversos aspectos. E o mal aqui em Cabo Verde, eu acho que abdicamos da nossa soberania. Corremos esse risco. E essa questão de soberania vem mesmo nessa ideia da Amílcar Cabral, pensar por as nossas cabeças. É a primeira soberania, a soberania mental. Essa soberania mental é que nos leva à nossa autonomia de pensamento. Tem sido extremamente complicado, eu acho, a soberania mental, ou como é a libertação mental. Creio que é uma das questões debatidas internacionalmente, que é essa libertação mental, a soberania mental, a descolonização mental. Deve continuar, eu acho. Daí que eu considero interessante essa nossa conversa e o próprio simpósio. E coloca uma pergunta e depois do simpósio. E o pós-simpósio, isso como é que será? Um dado interessante, aí também voltando às ideias do Miguel, é a questão a influência de Cabral sobre o direito internacional das Nações Unidas. A professora belga Paulette Pearson levanta essa questão. Cabral influenciou o direito internacional em matéria da libertação dos povos colonizados. Paulette Pearson fala disso. Eu acho, a ideia, penso que... Mas eu, antes de dar resposta à sua pergunta, encontrei uma coisa interessante há bocado a declamação da professora aqui sobre a Rosa Preta Formosa. Agora, aí há uma enorme ruptura ou contradição, se a gente quiser, porque, em princípio, Amílcar Cabral ia falar de uma mulata formosa, de não sei quanto, e não da rosa negra formosa, minha preta formosa. Esse símbolo
o que é que isso significa do ponto de vista do posicionamento político? Ela, em vez, porque nós, os brasileiros, depois temos a mania da mulata formosa, o símbolo da beleza feminina é a mulata, não é negra num país como o Brasil e, eventualmente, em Cabo Verde. Eventualmente, em Cabo Verde. E a Milka agarra numa outra imagem, num outro símbolo. Onde é que ele estava? Já estava longe. Estava num outro sítio, não estava cá, estava no continente, estava em Angola, estava em... Como é que é? Acho que dos poemas mais lindos da Amílcar Cabral praticamente é a Rosa. É dos mais lindos. Agora, eu não tinha ido ao fundo da escolha. Por que é que ele escolheu esse como símbolo? Porque nós pensamos com símbolos. Isso dá a ideia de onde é que ele estava, a evolução do pensamento dele, do meu ponto de vista. Mas volto à questão da universidade. Não, qual é a minha preocupação? Eu sei que quantos anos de vida é que eu tenho à minha frente? São poucos. São poucos. Onde é que o conhecimento de Cabral, a história, etc., pode ganhar força? Pensei, pode ser até que eu esteja errado, pensei que é nos centros de formação, que são nas universidades. Trabalhamos o conhecimento, trabalhamos a história, podemos trabalhar o futuro, a refletir sobre o futuro. E então por isso é que... Mas como garantir a continuidade? Como garantir a perenidade? Tem de ser num sítio onde se cultiva isso. A cultura do saber é extremamente importante para garantir a continuidade, a perenidade das ideias, das coisas, etc. E da própria história. Nós estamos a trabalhar aí também na Fundação a elaboração da história das lutas de libertação. Bom, isso seria algo extremamente importante para garantir essa continuidade. De modo eu vejo na universidade que as universidades têm essa potencialidade de continuidade, de aprofundar as coisas. Bom, vamos dizer, a universidade, mas e os seus... Quem seriam os atores de tudo isso? Diz o poeta espanhol, como é que é? Caminhando, o caminho se faz andando, caminhando. É isso, é caminhando. É caminhando que se faz. Não é adiar a caminhada porque não tenho os melhores meios, mas é iniciar a caminhada. Penso que sim. Mas hoje, nessa minha intervenção, eu dizia o seguinte: eu faço como é que procuro nessa minha intervenção chamar a atenção do papel da universidade. Eu deixei uma mensagem às universidades e aos universitários. Aí, uma mensagem. Por outro lado, dizia na parte final que percebemos as universidades, a ideia é essa, como as instituições vocacionadas
há apropriação de compromisso com o porvir nacional, compromisso com o futuro. A universidade deve ser o lugar onde a gente elabora, não sei se é a melhor palavra, o compromisso com o futuro. Podem-me dizer, bom, que há outros sítios, certamente, há outros centros de investigação, ou o think tank mais, mais desenvolvidos. Sim, aí também se trabalha sobre o futuro, mas eu penso que a nossa universidade deve pensar o futuro de Cabo Verde. Que futuro para Cabo Verde? Que futuro para Cabo Verde? Que futuro para o nosso país? Como é que podemos ter as pessoas mais capacitadas para pensar o futuro? Sobretudo agora. Sobretudo agora que nos dizem que os jovens querem sair. Sobretudo agora que nos dizem que os jovens querem sair. Ou há uma saída em grande número de jovens à busca de soluções fora do nosso país. Aqui na universidade é que devemos pensar o futuro. Penso. Porque é mais... penso, posso estar errado, é capaz de dar a mais garantias. Mas aqui devemos, na nossa sociedade, devemos pensar o futuro e não formar jovens para emigrar. Não temos de formar jovens para ficar. Então aqui é que nós devemos refletir sobre o futuro. Estamos a fazer isso, não estamos a fazer isso. Porque há dias também estive a pensar em algumas coisas. Eu acho, as nossas sociedades são autênticos palcos de diversões. Ou então, um bocadinho pior que isso, são espaços de debates de futilidades, em vez de aprofundar as coisas. Se nós vemos as discussões, os noticiários, a nossa televisão, etc., etc., são as ideias fúteis que dominam a comunicação. Então entendo que as nossas universidades devem aprofundar o destino. Qual é o destino nacional? Por onde é que vamos? Como é que podemos ir? Como é que podemos melhorar isso? Etc. De modo, daí que essa ligação que eu estou a propor de Amílcar Cabral com as universidades é pensando o futuro. Fico por aí. Obrigada, e vamos fechar com o futuro. Miguel, deixei-o para o fim, propositadamente, para ir tomando notas e ajudar-me aqui a fazer um gancho importante relativamente a estas duas colocações. Que futuro nessas práticas que nós quisemos começar com a emancipação do pensamento de Amílcar Cabral? É um pensamento que colhe informação, espaço no futuro. Sim, obrigada. Efetivamente. O simpósio dá-nos essa possibilidade muito boa, exatamente para questionarmos, para debatermos e procurarmos encontrar possíveis caminhos que nos levam a essa potência de reconstrução e, ao mesmo tempo, também de posicionar como é que o conhecimento na atualidade pode dialogar com o passado e projetar o futuro. E aqui será fundamental consolidar os processos historiográficos, os processos de pesquisa, de ensino,
da própria história, porque nós cometemos erros enormes nos primeiros 50 anos da independência dos nossos países. E esses erros estão visíveis aos olhos das pessoas. Quando, por exemplo, Cabo Verde, no seu primeiro ensaio de patrimonialização, vai elevar o Estatuto de Património Mundial à Cidade Velha, não a revolta de Rubão Manel, isso interpela-nos sobre uma coisa bastante importante, o que é que nós colocamos como elemento central da nossa consciência histórica. Quando na Guiné-Bissau, no pós-independência, ocupamos exatamente as mesmas instituições repressoras do regime colonial, sede da PIDE passou a ser a sede de repressão, Palácio do Governador, o Espínola passou a ser do Presidente da República, as casas todas ocupadas pelos ministros. O que é que isso nos traz como mensagem sobre o regime e como é que isso apresenta traumas às pessoas? É algo que deve nos interpelar. Por que é que só 50 anos depois da luta da libertação é que vamos estudar agora a história da luta da libertação? Em que medida é que a ausência da disponibilidade financeira, técnica, científica, institucional para fazer isso condicionou a história que vai se contar agora sobre esse processo? Onde é que estão os testemunhos? Como é que estão a ser falsificadas as histórias? Portanto, nós temos uma responsabilidade neste simpósio de olhar para essas coisas todas e trazer um novo posicionamento sobre essa dimensão que Cabral já chamava a atenção, de vigilância da ação política e daquilo que é praxis em relação àquilo que queremos construir. Mas quando vamos olhar para o futuro também, não podemos descurar o presente. E o presente também dá-nos experiências muito interessantes de interpelação. Como é que as universidades dos nossos países, por exemplo, confrontaram com a pandemia? Que tipo de respostas é que deram do ponto de vista do impacto social, sanitário, da forma de governação da coisa pública, da transparência das nossas instituições, da equidade, de políticas públicas? Que tipo de estudos é que foram feitos em relação a isso e que propostas é que saíram para que a nossa sociedade se reerga e consiga estar numa posição de maior dignidade face àquilo que é a sua responsabilidade? E Cabral também presta-nos coisas interessantes, exatamente, mas não nós é que lideramos esse processo. E aqui podemos olhar, Portugal agora está a introduzir, 20 anos depois, a ideia da reparação e vai emprestar aos contributos de Cabral para introduzir na sociedade portuguesa aquilo que depois vai disseminar nas nossas sociedades, como elemento de valorização. Portanto, é fundamental, neste momento, olharmos que há debates que estão em curso, o roubo dos artefactos, por exemplo, durante o período colonial, a questão da reparação da colonização, a questão, por exemplo, de reconstrução do modelo de democracia neoliberal e democracia eleitoral, a questão, por exemplo, da soberania económica. Em que medida é que as mensagens, os textos, os discursos de Cabral e a nossa luta pensar em processos endógenos? Então, quando nós formos capazes de olhar de uma forma crítica sobre o passado e o presente, Cabral nos empresta 3 conceitos fundamentais para olhar para o futuro. A primeira dimensão é a liberdade. As nossas sociedades não conseguem ter nenhum progresso social se não forem sociedades de liberdade. Enquanto maior existir liberdade de pensamento, de divergência, de mobilidade na nossa sociedade, nós teremos maiores possibilidades de construir nações mais prósperas. A segunda ideia é a ideia do progresso na Cabral. E a ideia do progresso na Cabral vem, sobretudo, associar essa questão da ciência enquanto um suporte que deve estar eminentemente articulado com aquilo que é a realidade dos nossos países, a capacidade de produção económica, cultural e social dos nossos países, modelos organizacionais, culturais que permitam trazer aquilo que é o âmago da nossa condição humana para repensar todas as lógicas que criam ainda as barreiras no acesso aos serviços e, em terceiro lugar, olhar para a equidade. Equidade no sentido de justiça social. As universidades não podem ser espaços de privilegiados. Tem que existir políticas públicas que permitam que todo mundo tenha a possibilidade de acesso à universidade. Para que isso exista, a mecânica do Orçamento Geral do Estado tem que mudar. O fundamento sobre aquilo que é a centralidade das universidades tem que ser projetado numa linha de pluriversidades a partir de contextos que não são centros urbanos e que determinam todo tipo de poder. E, mais uma vez, a experiência de Cabral de fazer pesquisa no terreno, de lançar-se no terreno para compreender como é que se
pode apreender os saberes locais na forma do enfrentamento das adversidades, mas também na forma como se concepciona o próprio sonho, é algo que nós devemos resgatar. Nós devemos resgatar neste centenário a possibilidade de voltar a imaginar. De voltar a imaginar que, numa sociedade global, os jovens de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, têm que ter um melhor sistema de ensino, têm que ter um melhor sistema de saúde, têm que ter um melhor sistema económico, têm que ter um melhor sistema de conhecimento para criar tecnologias que permitam construir capacidades internas e, ao mesmo tempo, dialogar com outros atores na condição de igualdade e não na condição de prestadores de serviço ou de fontes primárias de informação, que depois os seus conhecimentos são tutelados a partir do contexto do norte global e retira-se toda a possibilidade de emancipação. Portanto, muito obrigado. Bom, espero que tenham tomado as notas que nós tivemos a oportunidade de tomar. Eu quero agradecer muito, sinceramente e academicamente, agradecer as intervenções. Foi uma conferência de abertura a 3 vozes muito interessante. Os nossos oradores, comandante Pedro Pires, professor Correia e Silva, professor Miguel Barros. Vamos continuar com o programa. Peço uma salva de palmas para os meus oradores. E agradeço, em nome da comissão organizadora do simpósio Amílcar Cabral, um património nacional e universal. Até o próximo momento. Já temos aqui a... Obrigada.